Nesse vídeo nós vamos resolver o problema 1, o item 2, né, do problema 1 da lista 3, e que é o seguinte, ele tem, na verdade, 5 itens, são das duas funções, essa função g de x, que é x quadrado, h de x, que é 0, quando x é racional, 1 quando x é irracional, e são feitas 5 questões, são 5 itens, esses são os dois primeiros, os outros 3 eu vou considerar a seguir. E o primeiro item pergunta o seguinte: quais os valores de y tal que a função h de x é menor ou igual a y? Bom, o melhor jeito de resolver isso é a gente dar uma olhadinha num gráfico aqui. Então, aqui nós temos y. Essa aqui é a função f de y igual a y, na reta. Tá? E ele pergunta quem são, né, os valores da função h de y, ele quer os valores h de y menores do que y. Menor que y significa que eles estão abaixo dessa reta. Um ponto importante lembrar aqui é o ponto 1, né? Aqui 1, aqui eu tenho essa reta. Então vamos agora olhar os valores de h, tais que o h, a imagem, né, dela situa-se abaixo dessa reta. Bom, como a gente vê aqui são valores negativos, o h nunca tem valores negativos, então a gente já pode esquecer os valores de y negativo. Para os valores positivos, o maior ou igual a 0, entre 0 e 1, veja, entre 0 e 1, o que acontece? Em qualquer caso, né, mas os valores de y, quando ele entre 0 e 1 e ele for, entre 0 e 1 ele for irracional, ele vai valer 1. E quando ele for racional, ele vai valer 0. Então, entre 0 e 1, aqui, apenas os valores de y racionais vão satisfazer isso aqui, porque eles vão ser 0 e, portanto, vão estar aqui embaixo. Se eles forem irracionais, eles vão valer 1, a imagem, o resultado vai valer 1, e isso é maior do que y. Né? Então, aqui eu tenho, nesse caso, y racional tal que 0 menor que y menor que 1. Tá? Esse é um valor, né, y racional. E, a partir de 1, os valores de h vão ser 0, 1 e 0, 1 estão abaixo dessa reta. Ou é 0 ou é 1. Então, aqui, y real tal que y maior do que 1. Portanto, então, a resposta é y racionais entre 0 e 1 e os y reais maior que 1. Já para esse caso aqui, a função g, veja, x quadrado. Então, o gráfico é esse aqui. G de y, desculpa. Então, g de y ao quadrado. Então, eu quero saber os valores de h, tais que eles sejam menores do que g de y. Quer dizer, ser menor significa estar abaixo do gráfico. Então, novamente, vamos separar entre 0 e 1, só que na verdade, olha, x quadrado, aqui eu tenho a reta 1. Então, entre 1 e menos 1. Aqui, nesse caso, eu também tenho que ter apenas os valores racionais. Então, todos os racionais, o resultado dele, o h de y vai ser 0, então vai estar satisfazendo essa desigualdade. Então, y pertencente aqui, no intervalo entre menos 1 e 1, e depois, bom, aí depois serve qualquer real, tanto para cá quanto para cá. Essa é a diferença dos dois casos. Aqui, os valores negativos não eram permitidos, aqui são. Né? Então, é o y real tal que módulo de y maior do que 1. Os outros 3 itens dessa questão são esses. Aqui pergunta-se o que é essa expressão, o resultado dessa expressão aqui, g de h de z menos h de z. Bom, vamos ver quem é g
de H de Z. No caso de Z racional e no caso de Z irracional. Veja, no caso em que Z é racional, a função H dá 0. E G é x quadrado, então é 0 ao quadrado. Então o resultado é 0. Para Z irracional, H de Z é 1. G vai pegar o argumento e levar ao quadrado, então é 1 ao quadrado, que é 1. Que é justamente a mesma coisa que a função H de Z. Portanto, G de H de Z menos H de Z é 0. Esta questão agora aqui, novamente o gráfico vai nos ajudar. Aqui, W, G de W, que é o meu W ao quadrado, e a reta G de W igual a W. Esse ponto onde se encontra aqui é 1. O ponto de G de W, W ao quadrado igual a W, é 1. Então o que eu quero? G de W menor do que W. Quer dizer, a curva, essa minha parábola, menor que essa reta. Isso só acontece aqui. Portanto, a resposta aqui é W real tal que 0 menor que W menor do que 1. Finalmente, G de epsilon igual a G de epsilon. G de epsilon, isso aqui é G de epsilon é epsilon ao quadrado. De novo ao quadrado, epsilon ao quadrado igual epsilon ao quadrado. Daqui, epsilon à quarta igual a epsilon ao quadrado. Epsilon ao quadrado, que multiplica epsilon ao quadrado menos 1 é 0. De onde eu tenho epsilon ao quadrado igual a 0, ou epsilon ao quadrado igual a 1, epsilon igual a 0 e epsilon igual a mais ou menos 1, portanto, 0 mais ou menos 1. É isso.